Esta é a parte 5 da aula que nós estamos tratando sobre a contribuição da sociologia da educação para entender a educação escolar. Muito bem, nós estamos vendo a grande dualidade que existe entre as escolas de extrema qualidade, né, da rede privada, e as escolas, a dualidade entre a qualidade da educação das escolas privadas e a pouca qualidade da educação, ou nenhuma qualidade da educação, da rede pública. Mas não são todas as escolas da rede pública que têm uma péssima qualidade. Existem algumas poucas escolas públicas que são de muito boa qualidade. E quando isso acontece, a escola sai até no jornal, né? Olha, por exemplo, essa escola aqui, olha, Escola Municipal de Educação Básica Integral. Primeira escola municipal em tempo integral de Hortolândia. De vez em quando, nós vemos até no jornal algumas reportagens como essa daqui, por exemplo. Olha, pais enfrentam fila, frio e chuva durante madrugada para conseguir vaga em escola de Hortolândia. De vez em quando a gente não vê isso no jornal? Para conseguir a vaga para o filho na escola. Por que os pais fazem isso? Porque às vezes o pai sabe que aquela escola pública é uma escola pública de qualidade. E aí o pai vai fazer o possível que o filho dele consiga uma vaga nessa escola. Olha, o nosso foco aqui não é estudar a história da educação, mas vamos só recordar alguns pontos importantes, né, na história da educação a respeito da escola pública no Brasil. Por exemplo, em 1932, vocês se lembram, já estudaram história da educação, aconteceu o que ficou conhecido como o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Durante esse Manifesto dos Pioneiros, qual que era a grande reivindicação, qual que era a grande bandeira, a grande luta? Eles estavam querendo, né, que no Brasil tivesse uma escola pública para todos, porque em 1932, gente, era muito pequena a taxa, né? Nas estatísticas mostram que poucas pessoas frequentavam a escola no Brasil. O número de analfabetos era muito grande, o número de pessoas que frequentavam a escola era pequena, né? Então, ó, se a bandeira era para ter escola pública para todos, que a escola fosse laica, livre de doutrinação, principalmente doutrinação religiosa, porque naquela época havia muita doutrinação da Igreja Católica nas escolas brasileiras. Então, a ideia de que a escola tem que ser laica. O que significa a escola laica? Uma escola livre de doutrinação de qualquer espécie. Por exemplo, nos últimos anos aqui no Brasil, e bem recentemente, e ainda hoje no Brasil, se vê uma doutrinação política partidária muito grande nas escolas públicas brasileiras, né? Também é um tipo de doutrinação. A escola é laica, ela não é um lugar para as pessoas irem fazer doutrinação de qualquer tipo. Mas naquela época, os pioneiros da educação nova, de 1932, quando eles falavam em escola laica, eles queriam dizer uma escola não religiosa, uma escola não de cunho religioso. Outra coisa que eles pregavam era a escola gratuita, né, sob a total responsabilidade do Estado, que as pessoas tivessem acesso, que as crianças tivessem acesso à educação, que a educação fosse pública para todos, que a educação fosse laica, que a educação fosse gratuita e que fosse obrigatória até os 18 anos para ambos os sexos. Essas eram as reivindicações desse manifesto dos pioneiros da educação nova. Então, o manifesto traz uma proposta de política educacional em defesa da escola pública e de um sistema nacional de educação pública para todos. O que vai acontecer? Na época do Estado Novo, que foi a época que Getúlio Vargas governou, de 1937 a 1945, vai acontecer uma reforma educacional chamada Reforma Capanema. Vocês estudam isso em História da Educação. Essa reforma Capanema, ela tinha um discurso de renovação. Vamos mudar a educação no Brasil, vamos oferecer educação para, né, as pessoas. Que educação? Educação pública, gratuita. Só que hoje, estudando, né, sobre como que aconteceu esse processo de educação, essa proposta, nós entendemos que, na verdade, essa renovação ela foi conservadora. Essa renovação ela se deu apenas no discurso.
Na verdade, ela continuou dando privilégios para uma determinada classe. Nos aspectos pedagógicos, né, essa educação nova, ela defendia novos métodos. Esses novos métodos inspirados na escola nova, na escola novista. Mas nos sociopolíticos era extremamente conservador, porque continuava dividindo a escola de qualidade para uma elite, mas escola de péssima qualidade para a maior parte das pessoas. Então, olha só, a dualidade escolar, cujos reflexos vivemos ainda hoje. Então, houve uma reforma na educação? Sim, houve. E essa reforma, ela foi baseada nesses princípios aqui, olha, que eu mostrei aqui nesse slide, né? Educação pública para todos, de graça, obrigatória, isso tudo, tá? Só que essa escola, na verdade, ela foi feita a partir de uma renovação conservadora. Por quê? Porque aí ela vai passar a ter dois tipos de escola. Porque pensa comigo aqui, olha, antes dessa reforma, a educação era apenas para uma minoria da população. A maior parte da população era excluída da educação escolar. Não tinha acesso à educação escolar. Só os privilegiados tinham acesso à educação escolar. Depois, a educação escolar vai passar a ser estendida a toda a população. Só que, na verdade, essa educação ela foi apenas uma renovação conservadora. Por quê? Porque vai passar a ter escola para todos, mas dois tipos de escolas diferentes, né? Uma dualidade escolar. Por que uma dualidade? Porque vai ter uma oposição muito grande entre quantidade e qualidade. Houve um aumento da quantidade de crianças e jovens na escola, mas uma diminuição da qualidade. Ao mesmo tempo que cresceu a quantidade, diminuiu a qualidade. Então, nós temos quantidade para as massas, para a maior parte da população, mas qualidade de educação nós temos apenas para uma pequena minoria da população. Eu vou interromper aqui e continuamos no próximo slide, no próximo bloco.